No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta sexta-feira, 30 de maio de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor, abraçando a todos vocês que estão ouvindo a nossa voz aqui no Minuto da Unicidade, recebeu um áudio, recebeu o link aí do YouTube. E você que ouve agora à noite na Rádio Betel, 98.7, e negociando com mais uma outra emissora, negociando aí para colocar o nosso programa em mais uma emissora de rádio, seria a rádio Nossa Rádio FM, no interior de São Paulo, na cidade de Morungaba, uma região muito interessante também, e vamos assim, trabalhando juntos nesta parceria. Por enquanto estamos aqui no FM mais completo do Brasil, Rádio Betel 98,7. Um abraço para você da Barra, Recreio, Jacarepaguá, essa região maravilhosa aí no Rio de Janeiro. Bom, meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos discutir aqui um assunto muito importante no Minuto da Unicidade. Estamos sempre, você que acompanha esse quadro, sempre a nossa temática aqui é mostrar que Jesus é Deus, o único Deus de Israel. É uma palavra até que soa muito forte, né? Como que Deus, o próprio Criador vai vir aqui, vai apanhar e vai ser humilhado, ridicularizado. É muito, muito forte para algumas pessoas que leem as Escrituras e entendem a importância de Jeová, o que Jeová fez e as pessoas não podiam nem falar uma vírgula contra Jeová, que era fulminado nos tempos do Antigo Testamento, né? Então, ver aquele Deus tão forte, poderoso, e de repente ele, que nas condições pelas quais Jesus passou, tendo que se alimentar, né, tendo que depender de uma mulher para lhe trocar as fraldas. Imagina você, uma mulher trocar as fraldas, dar mamadeira para ele, ou melhor, né, naqueles tempos, não sei se havia mamadeira, mas dar o peito para ele, depender que um homem ensina os princípios, ensina a sua profissão, como foi o caso de José e tudo mais, né? Sem falar na morte humilhante que ele passou. Jeová jamais. O filho, a gente até entende, né? Vê-lo apenas como filho, né? Dá para entender e aceitar. Mas o Criador de todas as coisas, bom, a Bíblia diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 e 11 e 12, né? Vamos lá. Um dos temas que as pessoas mandam mensagens para mim e falam assim: olha, Tony, Jesus não pode ser Deus porque, inclusive, a Bíblia diz que quando ele vai para o céu, né, sobe, ele assenta-se à direita de Deus. Né? E eu vou ler aqui o texto para a gente começar o nosso rápido estudo, né? Porque é um estudo. Você sabe que um estudo bíblico ele demanda muito mais tempo, mas aqui vamos resumir. Vamos lá. Diz assim um texto de Marcos 16, verso 19. Diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então Marcos diz que Jesus, depois de ter falado lá no Monte das Oliveiras, dado aquelas, né, a grande comissão, é muito interessante, porque aí ele vai, ele sobe, né, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quando você lê esse texto, você já imagina, foi recebido no céu, automaticamente vem o Pai, né? Aí você começa a conjecturar, é o que alguns pregadores fazem na hora das mensagens, né? O texto está aqui, foi recebido no céu. Quem recebeu ele no céu? Vieram recebê-lo, né? Você já imagina, o texto nos leva à imaginação, né? O pai vem, meu filho, que bom, chega aí, vem pra cá, que maravilha, você... É o que ele foi recebido no céu por quem? Então você começa a pensar, que bom, né? Vem aqui, agora senta-se aqui à minha direita. Isso, se cumprindo o salmo, né? Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até aqui, né? Olha como é que os textos vão se encaixando para que a gente possa sustentar uma doutrina
trinitária, né? Eu vou ler outro texto para você que fala, não é só esse versículo não, vamos contextualizar, vamos lá. Disse assim o texto, outro texto que eu vou ler, ó. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Olha só que tema muito bom, né? Está em Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, olha aí, à direita, e o que também intercede por nós. Então veja outro texto, dando aí sustentação para o que nós estamos falando. Veja esse outro texto aqui, vou ler outro texto para você. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo da carne, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado aos anjos, às autoridades e às potências. Então aqui, ó, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra. Então veja que aqui Pedro ele já muda, né? O tradutor também tem como é que eu posso dizer? Ele tem a inteligência, né, de dizer que Jesus subiu, está à destra de Deus. Ele muda um pouquinho, mas essa palavra destra e direita, em tese, são sinônimos, mas a gente já vai explicar aí esse termo para você. Então, em tese, Jesus estaria sentado à direita de Deus. É por isso que o pastor Elias Soares falou para mim, tem 2 tronos no céu. Tem 2 tronos no céu. Porque está aqui, em inúmeras passagens. Eu citei para você Marcos, Romanos, Pedro, vou citar Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos tempos, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha aí. Então Jesus está, segundo o autor aos Hebreus, assentado, eu li Hebreus 1, do verso 1 ao verso 3, de 1 ao 3, né? Ele assentou-se à destra da majestade. Aqui Hebreus diz que não está à direita da majestade, à destra da majestade. Mas, Tony, essa palavra destra é sinônimo de direita. Muito bem, você vê que já estamos já citando esse outro texto. É por isso que quando o pastor, se você vê lá no meu canal no YouTube, quando o pastor Elias Soares ele fala isso, não, tem um texto aqui, vou provar para você que tem 2 tronos. Aí eu falei, me prova que tem 2 tronos. Eu não, vou mostrar aqui, né? Não tem? Aí olhou pro César Cavalcante, que era com quem de fato eu estava debatendo. César Cavalcante falou, tem muitos textos, tem vários textos. Os vários textos que César Cavalcante se refere provavelmente são esses. Mas e com relação à doutrina, por exemplo, da Trindade, que diz que são 3 pessoas. Inclusive tem um pregador que faz até a ilustração, bota três cadeiras assim para representar os 3 tronos. Também tem esse vídeo lá no meu canal, que é o pastor da Universal, é o bispo, né? É o bispo da Universal, o bispo Jadson. Ele mostra, põe 3 cadeiras e põe, aqui está sentado o pai, aqui está sentado o filho, essa cadeira está vazia. As 3 ali na ilustração dele estava vazia, mas uma estava vazia porque o Espírito Santo estava aqui embaixo. Então, na mente, no entendimento popular das pessoas, dos evangélicos, são 3 ali sentados. Então, eles debaterem comigo e me mostrar 2 tronos, minimamente esses caras estavam se comportando como testemunhas de Jeová, porque são eles que creem que tem 2 tronos, eles que creem que estão 2 lá, um do lado do outro, só que o trono de Jesus é menor, porque Jesus é infinitamente menor do que o Pai do conceito trinitário, conceito unitarista, né, que é o testemunho de Jeová. No conceito trinitário, os 3 são iguais, então os tronos têm que ter o mesmo tamanho, os 3 em atributos. Voltando para o tema, vamos lá. Essa palavra direita, né, a destra na Bíblia destra, meus irmãos, é frequentemente, tanto a destra quanto a mão direita, é frequentemente, quase que com relação à divindade, simboliza, não somente com relação à divindade, né,
simboliza poder, autoridade, honra. Figura de autoridade. Tem muitos textos, tem Lucas 22, 69, Mateus 22, 44. A palavra destra, à direita, sentou-se à direita, não está falando de uma posição geográfica. Não é disso que as Escrituras estão falando. Não está falando aqui de 2 tronos. Ele subiu-se e assentou-se à direita de Deus. Com a exceção de Romanos, voltemos aqui ao texto de Romanos, porque Romanos traz um detalhe muito interessante, tá? Porque Romanos diz que, além dele estar sentado à direita de Deus, e é o que também intercede por nós. Aí a gente abre um parêntese com relação a esse tema, e eu vou deixar para falar sobre ele na semana que vem, perante quem Jesus intercede por nós. Realmente, porque se aí aqui a interpretação, ela fica quase que literal, por quê? Porque além do texto dizer que ele está à direita, diz que ele intercede por nós. Então ele intercede por quem? Ele fica ali do lado, já que ele está sentado à direita, se você pensar numa posição geograficamente, e fica falando com o pai, ó pai, meu servo está orando lá, ouve aí, responde ele. Será que é nesse sentido? Perante de quem Jesus intercede por nós? Uma boa pergunta, né? Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas com relação a esse texto, e diz que também intercede. Por que também intercede? Muito interessante. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, se Deus quiser. Mas por hora, vamos nos manter focados na questão da palavra destra. Então a expressão à direita, Jesus à direita de Deus, é um conceito central do cristianismo original. Esse texto que está em vários versículos que a Bíblia menciona, a ideia é que após a ascensão ao céu e ressurreição, Jesus está em lugar de honra e poder, governo. Olha o que o próprio Jesus fala sobre isso, que eu estou falando que a direita significa poder. Olha aí, ó. Jesus disse: tu disseste, digo-vos porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Breve vocês vão ver o Filho assentado à direita do poder. Você está entendendo aqui como que Jesus ele já começa a explicar o significado original da palavra destra ou a mão direita com relação à sua pessoa? Está lá em Mateus capítulo 26, verso 64. Em breve vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do poder, não à direita de Deus, à direita do poder. Então, quando ele fala isso, os profetas lá, os sacerdotes, os anciãos, rasgam as suas vestes, porque ele está falando de governo, de domínio. Então, a destra de Deus, ela não é uma questão de posição geográfica, literal, porque só tem um trono no céu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, tem um trono no céu. Quando Isaías vê a visão da majestade, ele vê um trono no céu. Um trono está relacionado a governo. E quando você vê em Apocalipse Jesus falar, quem vencer vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci, assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus está sentado no trono. E diz que quem vencer vai sentar no trono dele. Onde é que é o trono dele? De que ele está falando? Ele está falando de governo, de domínio, de poder, de milênio. Que a igreja vai reinar com Cristo, a igreja vai governar com Cristo. Não quer dizer que cada membro vai ter um trono. Ou imagina um trono para todo mundo sentar, gente. A Bíblia não é para ser interpretada como as crianças leem, pelo amor de Deus. Me desculpa aqui a sinceridade. Criança, tudo bem. Uma pessoa neófita, tudo bem. Vamos entender assim. Mas nós... Então, se todo mundo, quem vencer vai se assentar comigo no meu trono. Sabe o que o teólogo, doutor, com diploma... Diz que não, que é impossível para o homem, é possível para Deus, né? Uma resposta de criança que ele deu para mim. Vou colocar o trecho da resposta dele para mim. Vou colocar o áudio aqui para você ouvir. Veja se isso é uma resposta de um teólogo do gabarito do senhor Elias Soares. Trono na Bíblia, ele está associado a governo, não é trono literal, até porque imagina quem vencer vai se sentar com ele no trono dele, imagina milhares de pessoas como Maria do Mar sentado num trono. Que trono é esse? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas esse texto não está falando de trono literal, está falando de governo mileniar de Cristo. O trono dele é aqui na terra. Não, está falando do céu. Aí, ó. O que é possível para o homem é possível para Deus. Estamos num debate. Quer dizer, vai todo mundo sentar junto lá no trono, porque para Deus tudo é possível, então Deus vai
dá um jeito de... Está falando de governo, vamos reinar com Cristo. Trono na Bíblia significa poder, autoridade. Então Jesus, que eu volto a dizer que eu falei no começo, foi humilhado, né? Ali as pessoas até se escandalizam disso, e ele disse, bem-aventurado aqueles que não se escandalizarem de mim. Agora esse Jesus volta ao seu lugar de origem, poder agora ele está voltar na sua posição original de governo. E sabe o que diz para a gente terminar, para não se alongar muito, Apocalipse? Olha como que está o Cordeiro agora. Você acha que à direita, para você que está ouvindo o programa pela Rádio Betel, está ouvindo aqui no áudio, você acha que a posição de direita é uma posição literal? É uma posição geográfica? Então o que você diz com esse texto de Apocalipse? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Não é no meio dos tronos, entre os tronos, não. Ó, Cordeiro, porque o Cordeiro tem que estar entre os tronos, né? Tem que ter um trono no meio para ele, são 3. O Cordeiro que está no meio do artigo definido do trono, está no singular do trono, não dos tronos, os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo 7, verso 17. O Cordeiro está no meio do trono. Quer ver a Bíblia King James e a NVI? Olha o que diz lá, ó. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes de águas da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Tá aí. Conteste isso aí, meu querido pastor Elias Soares. O Cordeiro está no centro do trono, no meio, não é do lado, nem à direita, nem à esquerda. Mais uma prova bíblica que Jesus está no meio, no centro do trono, e não divide sua glória, o seu poder, seu domínio com mais ninguém. Olha o que ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso aqui é Jesus, que todo olho verá quando ele vier, ele é o Todo-Poderoso. Você acha que o Todo-Poderoso vai ter mais 2 com ele, dividindo lá trono? Está à direita de um, pedindo clemência por outro, intercedendo e falando, papai, pelo amor de Deus, ajuda aqui o irmãozinho que está orando lá. Você acha que essa é a intercessão? É nesse ponto que ele está falando? Ou ele está no meio do trono, Todo-Poderoso, no meio do trono, como diz o livro de Apocalipse, no centro do governo, do universo, na cadeira central, no trono central, nesse único trono que a Bíblia diz que tem lá no céu. É por isso que estamos aqui. É por isso que o diabo não quer que a gente fique falando dessas coisas, porque isso não interessa a ninguém, isso não dá retorno para ninguém, isso não abençoa, entre aspas, a vida de ninguém, isso não dá casa, isso não dá carro, isso não dá prosperidade. Você que se engana, porque a prosperidade que isso dá, que essa mensagem traz para você, essa mensagem, essa prosperidade de governar com ele, de fazer parte, de ser um ministro, de ser um rei, uma rainha, uma princesa, um príncipe no mundo espiritual e lá no reino que está próximo de ser estabelecido, aí você vai ver o que é ser honrado e receber a glória, que os homens não têm a noção do que é. Pensa que essas coisas, porque eles se matam a isso, é glória, não é glória. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho. Ouça com atenção, com carinho essa mensagem. Dê crédito e que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.